Jesus, tu és o fonte que nunca mais secará. Aquele que te beber a valer, sede nunca mais terá. Tua água é mais pura do que mais puro cristal. Nenhuma dos fontes que fizeste nos montes nos dá água igual. Eu bebi da tua água, eu bebi um dia, saciaste a minha alma, tão cansado ela seguia. Eu bebi e não terei sede nunca mais, mas eu quero beber e beber por prazer. Jesus, dá-me mais. Oh Jesus, tu és o fonte que nunca mais secará. Aquilo que te beber a valer, sede nunca mais terá. Tua água é mais pura do que mais puro cristal. Nenhuma das fontes que fizeste nos montes nos dá água igual. Eu bebi da tua água, eu bebi um dia, saciaste a minha alma, tão cansado ela seguia. Eu bebi e não terei sede nunca mais, mas eu quero beber e beber por prazer. Jesus, dá-me mais, mas eu quero beber e beber por prazer. Jesus, dá-me mais. Não há segredo no que Deus faz. Ele sabe curar e satisfaz. Se lhe vieres, então irás. Não há segredo no que Deus faz.
com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero mais somente a ti, porque o Senhor é meu bem melhor, faz um milagre em mim. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu poder, só para te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Larga tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero mais somente a ti, porque o Senhor é meu bem melhor, faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem melhor, faz um milagre em mim. Me ensina a ter santidade, quero mais somente a ti, porque o Senhor é meu bem melhor, faz um milagre em mim. Bom dia, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos dando início à nossa transmissão online do culto de domingo. Lembrando aos amados irmãos que nós estamos na série chamada Contra a Cultura Cristã, ou de uma maneira diferente, ou parafraseando, é seja diferente, faça diferente. E o nosso tema é a regra de ouro. E o texto a ser lido se encontra no Evangelho que escreveu Mateus, do capítulo 7, versículo 12. Mateus 7, versículo 12, que diz assim: Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Vamos orar. Deus maravilhoso, queremos te louvar, ó Deus, bendizer o teu santo nome, por todas as bênçãos que o Senhor tem nos dado. Senhor Deus, queremos te agradecer, ó Deus, por estarmos vivos. Queremos te agradecer, ó Deus, pela liberdade de culto que temos. Queremos te louvar e te agradecer, ó Deus, pela oportunidade de transmitirmos esse culto online, de maneira que pessoas, não apenas no Canadá ou no Brasil, mas em todo o mundo, possam ter acesso a essa mensagem. E Deus maravilhoso, rogamos para que o teu Espírito Santo esteja em nosso meio, trabalhando, realizando, ó Deus, a tua vontade e o teu querer. Fala conosco, ó Deus, nessa manhã. Ó Senhor, ensina-nos de acordo com a tua vontade, com o teu querer, ó Pai, através da tua santa e maravilhosa palavra. Deus, tudo isso nós te pedimos e desde já te agradecemos, em nome do Senhor Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém.
Série Contra a Cultura Cristã, tema A Regra de Ouro, e nós estamos usando o texto base em Mateus capítulo 7, versículo 12. Assim em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Em nível de introdução, eu gostaria de dizer aos irmãos que eu tenho esse costume de procurar pesquisar, ouvir alguns outros pastores, alguns líderes cristãos, para ouvir o que eles falaram sobre temas que eu devo ministrar ou pregar. Naturalmente, para aprender com pessoas mais experientes, mais velhas, e saber também o que está acontecendo com o mundo. E muito me chamou a atenção, ao preparar um estudo sobre a regra de ouro, essa passagem que nós acabamos de ler, muito me chamou a atenção o fato de que não cristãos, ou seja, pessoas que não são cristãs, eles trataram sobre a regra de ouro. E eu encontrei ao menos 3 vídeos, ou seja, 3 palestras, 3 ensinos, realizados por pessoas diferentes, mas todos eles através daquelas palestras conhecidas como TED Talks, que são palestras realizadas em todo o mundo e que são transmitidas, assim como nós estamos fazendo esse culto, transmitindo essa mensagem via internet. Essas palestras também são disponibilizadas através das mídias sociais do TED Talks. E o que há de comum nessas palestras dessas pessoas é o fato de que, embora eles louvem tudo aquilo que é ensinado através da regra de ouro, também conhecido como ética da reciprocidade, todos os 3 palestrantes que eu ouvi, embora louvassem a regra de ouro, todos eles chegaram à conclusão de que a regra de ouro ela está errada. Ou que a regra de ouro hoje precisa de uma atualização, de maneira que ela possa falar aos nossos tempos e que ela possa corrigir os erros que estes palestrantes pensam haver nesta passagem. Eles citam também que a regra de ouro ela é encontrada não apenas na Bíblia, mas basicamente em todas as religiões ou povos que têm algum tipo de registro escrito, eles escrevem, eles apresentam algum tipo de versão da regra de ouro. E embora saibamos que nestas palavras quase todas as versões da regra de ouro são apresentadas na maneira negativa. E a regra de ouro, como nós lemos aqui, sendo dita e proferida por Jesus, ela é apresentada na maneira positiva. Mas nós vamos então, ainda em nível de introdução, ver quais foram basicamente os principais problemas que esses palestrantes encontraram na regra de ouro. E, basicamente, os erros foram 2, ou eu selecionei aquilo que considero ser os 2 principais erros que essas pessoas viram na regra de ouro. Os palestrantes disseram que fazer aos outros o que nós queremos que eles lhes façam é um erro. E por que é um erro? Porque o erro está quando nós passamos a ser os juízes das situações, ou seja, nós devemos analisar a situação em que nós estamos e nós devemos agir para com os outros da maneira que gostaríamos que eles agissem conosco. Então eles dizem que o erro está em que essa frase, essa afirmação, ela é egoísta, ela é centrada no eu, porque nós devemos fazer aos outros de acordo com o que nós pensamos ser corretos. E aí eles partem, então, para aquilo que eles chamam de a correção, a versão atualizada da regra de ouro. Uma dessas palestrantes chegou a dizer que poderíamos até chamar de a regra de ouro 2.0. E ela disse o seguinte: nós não devemos fazer aos outros aquilo que nós gostaríamos que eles fizessem para conosco, mas sim o contrário. Nós devemos fazer aos outros aquilo que os outros gostariam que nós fizéssemos a eles. Então veja que eles consideram o erro, que é estar centrado em nós mesmos, e que a correção é nós centrarmos essas ações nas outras
pessoas. Basicamente, eles dizem que quando a coisa está centrada em nós mesmos, há um endeusamento. E eu concordo em certo nível com essa afirmação. Mas quando nós transferimos toda a ação para o outro, nós estamos simplesmente mudando aquele endeusamento que antes estava em nós para o outro. E aqui está o problema. Pelo menos em se tratando da regra de ouro conforme apresentada na palavra de Deus, todo o contexto em que Jesus pregou, ele é esquecido. As pessoas tratam a regra de ouro como se fosse uma frase solta, dita sem nenhum contexto. E é importante que nós entendamos o contexto em que a regra de ouro foi apresentada. Portanto, no contexto, Jesus ele diz assim, por exemplo, quando ele cita no mesmo Sermão da Montanha, em Mateus 5, dos versículos 39 ao 48. Em Mateus 5, dos versículos 39 ao 48, Jesus ele diz o seguinte: não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixa que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede, e não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que o perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que estás nos céus. Porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensam receberão? Até os publicanos fazem isso. E se vocês saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Aqui nós vemos, então, que no contexto em que a regra de ouro foi dita, no seu contexto maior, dentro do Sermão da Montanha, não há uma preocupação com o eu, com o endeusamento da pessoa, conforme esses palestrantes disseram. No contexto em que Jesus proferiu essa mensagem, não há nada disso. Jesus está falando de nós tratarmos as pessoas da melhor maneira que pudermos tratá-las, de nós respeitarmos as pessoas da melhor maneira que pudermos respeitá-las. Mas Jesus ele está falando isso dentro de um contexto em que ele pede para que nós amamos o Senhor acima de todas as coisas e o nosso próximo como nós amamos a nós mesmos. Então, veja que a acusação de que a regra de ouro ela é centrada em nós mesmas e que ela deve passar a ser centrada em outra pessoa, ela não cabe dentro do contexto em que Jesus proferiu aquilo que nós conhecemos como a regra de ouro. Aliás, nessa passagem que nós acabamos de ler em Mateus 5, do 39 ao 48, Jesus ele vai dizer que nós devemos andar a 2ª milha com a pessoa, ou seja, nós devemos nos doar, não há uma preocupação com o eu, antes há uma negação do eu em amor para com o nosso próximo. Portanto, esses palestrantes, e eu falo isso apresentando uma visão apologética, que a regra de ouro não deve ser vista por esse prisma. Mas nós vamos tratar aqui de 2 pontos principais que estão interligados, que eu gostaria de chamar a atenção sobre a regra de ouro. A primeira questão da regra de ouro é que a regra de ouro é para discípulos. A regra de ouro é para discípulos. Conforme nós vimos nas mensagens que nós costumamos a ouvir aqui, que nós ouvimos aqui no início desse ano de 2020, Jesus ele chamou os seus discípulos e Jesus assentou-se sobre aquela montanha ou sobre aquela inclinação e os seus discípulos assentaram-se à frente de Jesus.
E logo uma grande multidão veio e assentou-se para ouvir a mensagem de Jesus. Mas o foco de Jesus, o público-alvo de Jesus na mensagem, que nós conhecemos como o Sermão da Montanha, ele foi destinado aos seus discípulos. E isso é extremamente importante. Por quê? Porque nas palestras que eu citei em nível introdutório aqui, as pessoas estão partindo da premissa de que todas as pessoas são capazes de imitar a regra de ouro, que todas as pessoas têm a capacitação para seguir a regra de ouro. E Jesus, ele deixa isso claro, que isso não é verdade. Por isso que ele está falando com os seus discípulos apenas. Apenas com os seus discípulos. Por quê? Porque sem a presença de Jesus, sem um novo nascimento, nós não somos capacitados a imitar, a seguir a regra de ouro. É como se as pessoas pensassem que todas as pessoas possuem nelas mesmas a capacitação, a vontade, o querer de serem boas, e elas não são. E exatamente por isso que Jesus falava unicamente ou primariamente aos seus discípulos. E aqui eu gostaria de apresentar uma citação do teólogo Karl Barth, que ele diz o seguinte: nós devemos ter a Bíblia em uma de nossas mãos, ou ter a Bíblia e o jornal. E nós devemos analisar o jornal à luz da Bíblia. E aqui, como esse conselho é um conselho extremamente importante, em especial pelo tempo em que vivemos, nós estamos passando pela crise do coronavírus que assola o mundo como um todo. E aqui eu gostaria de usar uma ilustração de conversas e diálogos que eu tenho com pessoas que eu conheço. Um dos temas que eu tenho que lidar quando eu converso com alguns canadenses é o seguinte. Para eu explicar isso melhor, eu estou residindo no Canadá há aproximadamente 4 anos. E quando alguns canadenses tomam conhecimento que eu sou do Brasil, alguns deles me perguntam, por exemplo, acerca da violência no Brasil. Eles veem os noticiários, eles veem as notícias e eles me perguntam ou tentam entender a partir de alguém que é do Brasil por que há tanta violência no Brasil. E muitos desses canadenses, eles se entristecem, eles mostram compaixão pelos brasileiros que estão passando por esses problemas. Mas outros, ainda que talvez sem imaginar o que eles estão pensando, eles tendem a colocar que há uma diferença entre o povo canadense e o povo brasileiro. E em muitos sentidos, isso é verdade, há uma diferença. Mas eu tento mostrar a eles que, em se tratando de pessoas, não existem pessoas boas, bondosas, por si só. E é isso que a Bíblia apresenta. Não existem pessoas boas, ou seja, nesse sentido, os canadenses não são bons ou mais educados do que qualquer outro tipo de pessoa ou de nacionalidade. E um exemplo que eu costumo apresentar para alguns, ele tem se concretizado agora em razão do coronavírus. Eu digo a eles o seguinte, que muitas pessoas são boas, são bondosas ou são educadas, desde que o contexto em que eles estiverem lhes for favorável. Ou seja, algumas pessoas não roubam. Por quê? Porque eles têm bons empregos. Algumas pessoas não assaltam, porque eles têm direito e acesso aos bens que eles gostariam de comprar ou de consumir. Com isso, eu não quero dizer que o fato de você não ter um trabalho ou o fato de você não ter um emprego, que isso te dá o direito de fazer algo errado, mas isso explica, não justifica, mas isso explica o motivo pelo qual muitos crimes e muita violência acontece, por exemplo, no Brasil, o país do qual eu vivi a maior parte da minha vida. Mas agora, em razão do coronavírus, o que aconteceu aqui no Canadá, o que está acontecendo aqui no Canadá é exatamente isso. Quando o governo anunciou algumas medidas que deveriam ser tomadas,
As pessoas passaram e correram para os hipermercados, para os supermercados, e sem que eu entenda a lógica disso, mas os papéis higiênicos começaram a sumir das prateleiras dos principais supermercados e hipermercados. Não apenas papéis higiênicos, mas produtos de higiene como um todo passaram a ser compradas em grandes quantidades, em alta escala. E isso por quê? Porque algumas pessoas, vejam bem, algumas pessoas estavam e estão comprando esses produtos em grande quantidade, primeiro, porque eles querem lucrar com isso. Nós tomamos conhecimento de pessoas que estavam usando outros sites em que eles compravam esses produtos de supermercados, de maneira que as pessoas iam aos supermercados e não encontravam aquele produto. As pessoas então iam na internet para fazer compras online e descobriam que aqueles produtos estavam sendo disponibilizados na internet, mas naturalmente por um preço mais alto. Então veja, as pessoas estão utilizando, se valendo da situação do coronavírus, buscando ganho pessoal, buscando lucro com tudo isso. Então veja que aqui nós começamos a ver a verdadeira, a maneira real que nós somos criados, em pecado, que a Bíblia diz, em maldade. E isso começou a escancarar a maldade que existe nas pessoas. E é com muita tristeza que eu tomei conhecimento ainda, ao ler e a estudar, que alguns jornais do Canadá começaram a anunciar que o número de armas que estão sendo vendidas no Canadá aumentou drasticamente. Não apenas o número de armas, mas as munições para tais armas também estão faltando. Basicamente querendo dizer com isso que algumas pessoas, imaginando o pior cenário possível, elas estão comprando armas, comprando munições, pensando o seguinte: caso os supermercados não sejam capazes de reestocar os alimentos e os produtos essenciais que nós precisamos para continuar vivendo com alguma decência, as pessoas vão perder a cabeça e vão começar a invadir as casas dos outros à procura de tais objetos e produtos. E quando elas vierem, quando elas entrarem na minha casa, eu estarei preparado com uma arma para defender a minha família e as pessoas que eu amo. É exatamente nesse cenário de maldade que nós vemos o verdadeiro eu do homem natural sendo demonstrado. Ou seja, aqui nós vemos que o coronavírus agora que começou a mostrar um problema no mundo, como as pessoas passam a ser egoístas. Como nós passamos a pensar apenas nas nossas famílias. Como nós passamos a nos preocupar apenas com as pessoas que nós gostamos, que nós respeitamos e que nós amamos. E é exatamente nesse contexto que Jesus falou a regra de ouro. Ou seja, em porções anteriores, antes de Jesus falar sobre a regra de ouro, ele disse algo assim: se vocês amarem apenas as pessoas que são da sua família, que são da sua nacionalidade, que falam apenas a sua língua, que bem há nisso. Qual é a vantagem de você amar apenas as pessoas que já te amam? Qual a vantagem de você estar associado a pessoas que pensam exatamente igual a você? A diferença vai se dar exatamente como você vai se relacionar com aquela pessoa que tem uma visão de mundo diferente da sua. A diferença vai ser como você vai reagir diante da pessoa que te odeia, diante da pessoa que quer o seu mal. E aqui nós vemos que nós estamos longe de seguir a regra de ouro, porque as pessoas estão indo aos supermercados pensando apenas nelas mesmas. Elas estão indo aos supermercados pensando apenas nas suas famílias. As pessoas que compram
5, 6, 7, 10 fardos de papel higiênico, não pensando no próximo, elas estão mostrando do que elas realmente são feitas, aquelas pessoas. Ou seja, da ganância, do endeusamento, né? Da valorização apenas do eu, em detrimento da outra pessoa. E é essa a nossa verdadeira natureza. Essa é a natureza de todo homem e de toda mulher que não tem Deus. É por isso que no versículo anterior ao versículo conhecido como regra de ouro, ou seja, em Mateus capítulo 7, versículo 11, em Mateus capítulo 7, versículo 11, Jesus diz: se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhes pedirem. Veja que Jesus ele deixa claro, vocês apesar de serem maus, Jesus ele apresenta essa verdade dizendo, todas as pessoas são más. Vocês sabem dar coisas boas aos seus filhos, mas o fato de vocês saberem dar coisas boas aos seus filhos, isso não torna vocês em pessoas boas. E aqui existe uma diferença extremamente importante que geralmente fica desapercebida pela maioria das pessoas, que atos de bondade não nos tornam necessariamente em pessoas boas. Nós não devemos confundir atos de bondade com bondade, atos de amor com o próprio amor, atos de respeito com o próprio respeito. E eu vou apresentar exemplos para que isso fique mais claro para vocês. O que Jesus está dizendo é que mesmo pessoas más, as pessoas más são capazes de atos de bondade. Por isso que nós não devemos julgar uma pessoa apenas pelo ato de bondade em si. E os exemplos práticos que eu gostaria de apresentar é o seguinte. Um estuprador, ele pode comprar presentes e resolver presentear algumas crianças carentes. Veja, uma pessoa que estupra, uma pessoa que comete esse crime, essa falta de respeito, essa falta de amor para com outra pessoa, mas em um momento posterior, ele pode pegar um dinheiro que ele tem e comprar presentes e resolver abençoar crianças carentes, o que não há nada de errado nisso. Mas o fato daquele estuprador estar presenteando pessoas carentes, veja, ao dar presentes a pessoas carentes, ele está tendo um ato bom, ele está tendo um ato de bondade. Mas o ato de bondade não transforma aquela pessoa em uma pessoa essencialmente boa. Ele é uma pessoa na sua essência má, mas que ele tem atos de bondade. E as pessoas apenas querem ver as coisas num nível superficial, apenas no ato de bondade. Jesus falou, não, as coisas precisam ser tratadas na sua raiz. Um ladrão, por exemplo, ele pode roubar, ele pode até mesmo matar outras pessoas, mas ele pode ajudar a sua comunidade, a comunidade onde ele vive. Aquelas pessoas que são ajudadas, elas receberam um ato de bondade, mas o ato de bondade foi feito por um ladrão que na sua essência é ruim. E eu usei dois exemplos bem fortes aqui, um ladrão e um estuprador. E você talvez fale, Wellington, mas eu não sou ladrão e eu não sou estuprador. Mas também na mesma passagem que nós lemos, Jesus falou que quando nós odiarmos uma pessoa, nós estamos assassinando essa pessoa em nosso coração. Jesus ele também deixou claro que quando nós desejarmos uma mulher que não é a nossa própria mulher, ou desejarmos um homem que não é o nosso marido, o que isso vai fazer? Isso mostra que nós estamos cometendo adultério em nossos corações. Então Jesus ele está mostrando que na essência, no nosso interior, é isso que precisa ser mudado. Não podemos tratar apenas a regra de ouro num nível superficial de atos de bondade,
sem primeiro lidar com o nosso interior. É isso que nós precisamos tratar. Por isso que Isaías, no capítulo 64, versículo 6, o profeta Isaías, no capítulo 64, versículo 6, ele diz assim: mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Então veja, todos nós somos como o imundo, e as nossas justiças como trapo de imundícia. A NVI vai trazer atos de justiça como atos de bondade, ou seja, então esses atos de bondade que nós temos, de acordo com o olhar de Deus, o prisma de Deus, eles são como imundícias. Por quê? Porque Jesus, ele é capaz de olhar não apenas o exterior, os nossos atos, mas a origem de todos esses atos, o nosso interior. E é por isso que o apóstolo Paulo agora, citando também o Antigo Testamento, ele vai dizer: não há nenhum justo, nenhum sequer, não há nenhum justo. E eu volto a repetir isso. É comum algumas pessoas chegarem até mim, e não apenas a mim, eu acredito que muitos cristãos já passaram por isso. Algumas pessoas pensam o seguinte: mas o meu pai, ele nunca matou, o meu pai, ele nunca roubou, a minha mãe nunca matou, a minha mãe nunca roubou. O meu avô, a minha avó, o meu primo, a minha prima, ele nunca matou e ele nunca roubou. Agora você está dizendo que porque ele não segue a Jesus Cristo, que ele não merece o céu ou que ele não vai ao céu. E o erro está exatamente aí. Você analisa, nós analisamos a vida de nosso pai, de nossa mãe, de nosso tio, de nossa tia, de nosso primo, nossa prima, seja a pessoa que for, nós analisamos apenas os atos, não tendo a capacidade de analisar o interior de cada uma dessas pessoas. E a Bíblia deixa claro que não há nenhum justo. Isso inclui o meu pai, a minha mãe, o seu pai, a sua mãe e todas aquelas pessoas a quem você ama. Nós não estamos dizendo que todas as pessoas são tão más quanto elas poderiam ser, mas nós estamos dizendo que as pessoas, em sua essência, elas são más. E é por isso que, mesmo havendo inúmeras versões da regra de ouro, o mundo continua tendo grandes atos de maldade. Por quê? Porque nós não podemos mudar a essência, a natureza das pessoas. Só Jesus muda a essência e a natureza das pessoas. E nós vamos para o nosso segundo e último ponto dessa reflexão, dessa mensagem, que é o seguinte: sem regeneração não há regra de ouro. Sem regeneração não há regra de ouro. Regeneração aqui é uma referência a um novo nascimento. Sem um novo nascimento, sem Jesus passar a morar em nossos corações, não há como nós seguirmos a regra de ouro. E aqui eu gostaria de ler uma porção da Bíblia que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 7, dos versículos 18 ao 24. Em Romanos 7, dos versículos 18 ao 24, o apóstolo Paulo diz o seguinte: sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo, pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. Pois no íntimo de meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que eu sou. Quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Nesta passagem, o apóstolo Paulo lhe retrata a vida de um homem antes da regeneração. Um homem antes de experimentar o novo nascimento. E ele disse
E ele vai dizer o seguinte: eu tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. E essa é uma experiência que eu acredito que quase todos nós, se não todos, já experimentamos. Quando nós conversamos com algumas pessoas e perguntamos o seguinte: você gostaria de ir à academia e fazer exercícios? Ah, sim, eu desejo muito. Eu desejo muito ir à academia e fazer exercícios porque eu sei que isso é bom para a minha saúde. E aí nós falamos: mas você vai à academia e faz exercício? Ele fala: não consigo. Fico com sono, fico com preguiça, às vezes me pego fazendo outras coisas e acabo não fazendo aquilo que eu quero fazer, mas não consigo fazer. Ou ainda, um outro exemplo é o seguinte: algumas pessoas sabem que determinados alimentos não são bons para a nossa saúde. Mas as pessoas falam: embora eu sei que eu não deva tomar aquele refrigerante, eu acabo tomando. Embora eu sei que não deva comer aquele hambúrguer, eu acabo comendo. O desejo de comer verduras e legumes e saladas e comidas saudáveis, eu até tenho, mas eu não consigo colocar em prática. É exatamente isto, ou de uma maneira semelhante, que o apóstolo Paulo está apresentando esse problema. As pessoas podem até ter o desejo de realizar o bem, e na nossa mensagem o desejo de querer obedecer à regra de ouro, mas eles não conseguem. Por quê? Porque essa habilidade não está em nós. Desejar o que é bom é importante, é o primeiro passo, mas e a capacitação, o poder para realizar aquilo que nós gostaríamos de fazer? A capacitação e o poder para obedecermos os mandamentos de Jesus é dado somente através do novo nascimento. Por isso que Jesus, quando ele encontrou com Nicodemos, ele disse: necessário vos é nascer de novo. E aqui, para que nós possamos seguir a regra de ouro, necessário é que todos nós nasçamos de novo. Porque da maneira como nós somos, a nossa natureza pecaminosa não deixa, não permite que nós consigamos fazer aquilo que sabemos que devemos fazer. Portanto, eu quero concluir com duas aplicações bem práticas. Eu quero começar com o cristão. Se você é cristão, se você já entregou a sua vida a Cristo, mas você vê que pode melhorar ainda, nós precisamos continuar orando, pedindo para que Deus diminua o nosso ser cada vez mais, mas não apenas que diminua o ponto de deixar de existir o nosso eu e que Cristo passa a viver em nós. Que nós possamos dizer aquilo que o apóstolo Paulo disse: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E para isso, o nosso eu precisa morrer. A nossa oração agora é para que Deus, e eu peço a você, após ouvir essa mensagem, ou mesmo agora, que você possa orar e falar: Deus, eu quero que o Senhor viva em mim e que eu vá diminuindo até o ponto de eu deixar de existir, mas que só exista cada vez mais de Ti na minha vida. E para o não cristão que também possa estar ouvindo essa mensagem, Jesus ele pede para que os cristãos eles obedeçam a regra de ouro, porque ele sabe, só é possível obedecer a regra de ouro se você receber capacitação do alto, se Jesus passar a viver em você, para que a lei de Deus possa ser imitada. Então, a sua oração é: Senhor Jesus, que o Senhor, ó Pai, possa morar em minha vida. Senhor Jesus, eu te aceito e eu te confesso com os meus lábios que somente Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém pode ir ao Pai a não ser através de Jesus Cristo. E se você fizer isso com sinceridade, o Espírito Santo de Deus passará a residir em você e você começará a crescer cada vez mais. Deus irá te capacitar para que todos nós possamos obedecer à lei de Deus. Essa é a nossa oração, essa é a nossa vontade para vocês, que nós declaramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus vos abençoe. Amém.